Irmãos, nós vamos estar vendo aqui hoje essa lição de número 8. Vamos estar falando sobre o que Lucas ele viu e como que ele explicou esta humanidade de Cristo. Ele está falando, eu fiz questão de colocar, você deve às vezes até ter estranhado essa figura de Jesus que eu coloquei, mas eu fiz questão de colocar essa figura de Jesus aí exatamente para chamar a sua atenção, porque é o que a gente vê muito nesta figura aqui, em tudo quanto é desenho, às vezes aparece algumas igrejas aí, essas figuras, a gente vê um Jesus, normalmente um Jesus de cabelos claros, um Jesus olhos verdes, azuis, pele clarinha, exatamente, estilo caucasiano, né? Europeu, aqueles da pele bem clarinha. Isso não tem nada a ver com um Jesus, realmente um Jesus histórico, assim se a gente for. Eles tentaram, a BBC tentou, acho que foi no ano de 2000, não sei se foi 2002 ou 2012, eles fizeram uma reconstituição através de alguns cientistas também israelenses e ingleses. O que eles fizeram? Pegaram alguns crânios de pessoas que viveram na região da Palestina há 2.000 anos atrás. E eles fizeram então uns moldes 3D e conseguiram fazer mais ou menos, ou pelo menos a face com o osso, eles conseguiram reconstituir como que seria um morador daquela região da Palestina nos anos, há 2.000 anos atrás, mais ou menos. Mas por que a gente tem essa ideia de que um Jesus loiro, um Jesus de olhos azuis? Isso aqui nasceu, como nós estamos numa aula, isso nasceu de uma história. Quando Constantino ele assume o poder de Roma, mais ou menos no ano 300 e poucos, depois de Cristo, ele assume um poder totalmente, a Roma, e um poder totalmente detonado, lá embaixo. E numa batalha que ele ganha, numa das batalhas, ele, na linguagem dele, ele quando estava ganhando a batalha, ele olha para um monte e vê uma cruz lá nesse monte, e ele conseguiu vencer, o exército conseguiu vencer a batalha. A partir daí, esse homem converteu. E o que ele fez? Bom, se o rei é convertido, os cristãos vieram perseguidos até mais ou menos nessa época, todos os cristãos no mundo inteiro eram perseguidos. E quando Constantino converte, então, o que ele faz? Ele torna o cristianismo, baseado nessa visão que ele teve, e baseado em alguns fatos também históricos, ele torna o cristianismo religião oficial de Roma, de todo o Império Romano. Ou seja, o nego era obrigado a ser cristão, né? O que você é? Não, já não sou mais muçulmano, eu sou cristão, já aqui agora. Então ele tornou aquela religião oficial. Isso facilitou a divulgação. Aí começaram no século IV a aparecer alguns pintores, como ali da Europa, né? Então quem que eles iam retratar para chamar a atenção para uma nova religião? Eles iam retratar um homem bonito, um homem europeu, um homem que chamasse a atenção das pessoas, né? Bom, se a minha religião tem que ter um padrão bonito. Então, o padrão que eles criaram era mais ou menos isso. Mas a reconstituição que eles fizeram de Jesus foi essa aqui, ó, que era para ser um Jesus mais... Você seguiria... Se você tivesse que escolher entre Jesus dos olhos azuis e esse Jesus aqui, né? Mas esse, segundo a ciência, era mais ou menos os moradores daquela época, que tinha mais ou menos as feições escuras, né? O cabelo encaracolado, a pele mais escura, nada de olhos azuis, o nariz maior. Então, eram essas feições dos árabes, dos judeus naquela época, que habitavam a região da Mesopotâmia, habitavam aquela região ali. Todos entenderam? Amém?
Lucas, então, ele tenta fazer o quê? Ele vai ministrar para os gregos, e os gregos eram pessoas que eram acostumadas com a perfeição, corpo perfeito, mente perfeita, tudo perfeito para os gregos. E Lucas tinha que falar para esse povo, para essa população intelectual e bonita. Então Jesus, segundo Lucas quer apresentar o que então? Ele quer apresentar a esse povo um Jesus também, um Jesus perfeito, um filho do homem, mas um filho do homem não com aparência, mas um filho do homem perfeito através daquilo que faz a sua vida e o seu ministério. Eu coloquei aqui algumas coisas. Veja só, Jesus, o homem perfeito, no Evangelho de Lucas, aparece como o Filho de Deus, em Lucas 1,31, e Filho do Homem, por exemplo, Lucas 19,10. São expressões messiânicas que revelam a deidade de Jesus. Eu coloquei aqui, e respondendo aqui nos nomes, em relação aos nomes de Jesus, Lucas 1,35 está escrito assim, olha só, falando sobre isso. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá falando para Maria, sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que de ti há de nascer, será chamado o quê? Filho de Deus, Filho de Deus. Em uma outra expressão de Lucas 19:10, ele diz assim, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Lucas ele coloca tanto Filho do homem como Filho de Deus. E olha o que diz Mateus, só para confundir um pouquinho a sua cabeça. Olha o que diz Mateus 1:21-23. Diz assim, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso, continuando no verso 24, aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Afinal, é Jesus ou Emanuel? Quem está certo? O anjo falou que era para chamar de Jesus, e o profeta profetizou que ele ia chamar o quê? De Emanuel. Quem afinal está certo, então? Quem? Emanuel, os dois estão certos. Emanuel significa Deus conosco. Isso está falando da pessoa de Jesus e da sua obra. Jesus significa Yeshua, que fala que Deus salva. Deus salva de quê? É como se estivesse dizendo que existia um médico e uma enfermidade. Então Jesus veio para salvar o quê? Veio para salvar a nossa alma. É onde tem a maior doença da nossa vida, está na nossa alma. Ele veio para salvar isso. Mas ele está falando aqui, tanto é que, voltando ao princípio de Emanuel, que é o Deus conosco, tanto que não é um nome, e o anjo não estava errado em falar que o nome seria Jesus, porque Jesus é Salvador, fala da missão de Jesus, veio como Salvador. Então, se Deus salva, esse nome Jesus significa Salvador. Então, veja só, Emanuel foi descrito pelo profeta Isaías, que falou que isso está falando de quê? Da pessoa de Jesus, da obra de Jesus. Por que não é um nome aqui no caso para Jesus? Porque se você vai ler o Antigo Testamento, vai aparecer vários nomes aqui falando sobre Jesus. Isaías também, ele cita também em Isaías, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu nome, sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, também está falando, nome. Então poderia colocar nome de Jesus de príncipe da paz, poderia colocar nome de Jesus de Deus forte, poderia colocar nome de Jesus de Pai da eternidade. Entenderam? Então, só para você entender isso um pouco, ou abrir a sua mente, ou fechar um pouco, atrapalhar um pouco também a sua mente, né? Eu não sei. Mas tomara que esclareça algumas coisas sobre a sua vida. Então, esse nome Jesus está falando sobre esta missão, a missão de Jesus. E algumas pessoas, também a título de informação, como aula, algumas pessoas
colocam que Jesus, o nome de Jesus, Jesus Cristo. Então, Cristo como se fosse o quê? Um sobrenome. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo não significa Carlos Vilela, não é um sobrenome que se colocou em Jesus. Então, era como se naquela época não existia praticamente o que a gente entende hoje como essa hierarquia. Chamar meu nome Vilela, as pessoas vão entender que é de alguma descendência. Vão fazer uma árvore genealógica, vão ver que é minha descendência. Naquela época eles tinham tudo colocado certinho, e colocavam coisinha por detalhe. Não se misturava judeu fora da sua descendência. Então o que acontecia? As pessoas que colocavam, que faziam isto aqui, eles não se misturavam. Então, Cristo, no caso aqui, esse Jesus, as pessoas eram conhecidas por quem? Pelo filho de fulano de tal, filho de Jesus, filho de fulano, Mateus, filho de Sicano, Bartimeu, por exemplo. Bartimeu é filho de Timeu, Bartolomeu também. Então, tudo que tem esse início bar, aí, não significa que bar, né? Hoje tem o mesmo significado, mas Bartimeu, Bartolomeu, Bar Jonas, Barrabás, tudo aqui significa filho de alguém, filho de alguma pessoa. Então, o Cristo significa, vamos colocar aqui, o Cristo significa no grego Christos, que é o que a gente entende, que vem lá do hebraico Mashiach, ou significa Messias, que é a mesma coisa, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Messias significa ungido, o esperado, tanto que as pessoas, quando André chega para seu irmão, Pedro, e fala, eles esperavam essa pessoa, eles esperavam esse Messias, eles esperavam esse ungido, eles esperavam esse Cristo. Então, esse Cristo não é sobrenome, é um título. Então, quando o André chega para o seu irmão, ele diz assim, entusiasmado para Pedro, ele diz assim, Pedro, nós achamos o Messias. Ou seja, nós achamos o ungido, nós achamos o Cristo. Por isso que a partir daí, Jesus começou a ser chamado de Jesus Cristo, porque Jesus o ungido, Jesus o esperado, Jesus aquele que foi depositado sobre a sua vida, a unção para salvar a humanidade. Todos entenderam? Glórias a Deus. Vamos mais para frente. Lucas, o ministério do Filho do Homem, continua, introdução. A grandeza do ministério de Cristo acha-se em seu serviço, mesmo sendo filho de Deus. Ele veio como filho do homem, a fim de libertar os cativos e reconciliá-los com quem? Com Deus. Jesus, desde a sua idade mais tenra, ele tinha consciência, preste atenção, para o seu chamado e para o seu ministério. Quando Jesus tinha, para você ter uma ideia, quando Jesus tinha 12 anos de idade, e quando os seus pais o perdem lá na festa, lá na cidade de Jerusalém, no templo, naquelas festanças lá durante uma semana de festa, ele se perde, os pais pensam que Jesus está com uma caravana e Jesus não estava, os seus pais caminham. E eles voltam, caminham um dia, e eles voltam, depois de perceber que Jesus não estava com eles, uma criança de 12 anos, e eles voltam de novo para a cidade, e ficam, a Bíblia diz que 3 dias procurando Jesus. E durante 3 dias eles procuram Jesus, até que eles chegam no templo e eles encontram Jesus. Aí a mãe, preocupada, fala para Jesus, por que você fez isso? Para que você fez um negócio desse? Por que você não foi conosco? Né? Aí Jesus olha para a mãe, olha para os seus pais e diz assim, vós não sabeis que o meu lugar é estar na casa do meu pai? Ou seja, Jesus desde pequeno, ele sabia e ele entendia aquilo pelo qual ele foi colocado sobre a mente dele, o coração dele, sobre tudo que ele era, de quem ele deveria ser e fazer ali durante toda a sua vida. Então, mais uma coisa eu entendi muito bem. Jesus, às vezes a gente fala assim, não tem nada da história de Jesus quando ele era novo. Não tem, realmente não tem. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesses versos, eu acho que no verso 50 de Lucas 2,
quando a mãe fala isso para Jesus, e eles vão de novo, e aí diz para Jesus, eu imagino ela pegando Jesus nas mãos, e levando de volta, colocando lá dentro de uma carroça, dando um negócio daquele lá, levando Jesus de volta, e a Bíblia diz assim, e em tudo Jesus lhes era obediente. Ou seja, não fala nada de Jesus na sua adolescência, na sua juventude, mas uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus, desde pequeno, ou seja, ele era obediente. O que me traz isso na mente é que obediência se aprende, obediência é algo que se conquista, obediente é algo que a gente pode aprender. Não, eu era desobediente, eu era trevoso, eu era tribuloso, mas isso se aprende. A obediência, se a gente tiver um coração quebrantado, a gente aprende a ser obediente a Deus, aprende a ser obediente às lideranças, aprende a ser obediente em tudo que for colocado na nossa vida, porque nós temos um coração diferente hoje. Nós temos um coração hoje que é quebrantado. Nós temos um coração que ele não é mais limitado pelos nossos pensamentos simplesmente. Nós temos um coração hoje que ele tem folga o bastante para nós podermos de um lado ao outro fazer escolhas. E essas escolhas são delimitadas por um poder sobrenatural que não vem simplesmente de nosso querer e nosso executar. Mas se o meu coração estiver voltado para Deus, as minhas decisões, todas elas, vão ser voltadas também para aquilo que Deus estiver me ensinado durante a minha caminhada. Amém? Vamos mais aqui para frente. Eu coloquei aqui que Jesus tinha um ministério, a igreja tem ministério, a Bíblia fala de ministério, mas o que é, afinal, ministério? O que é um ministério? A palavra ministério, ela fala de serviço, fala de servir. No Novo Testamento foi traduzido por uma outra palavra chamada diaconia, que é de onde vem a nossa palavra diácono, que servir. Diaconia era aquele que servia a mesa. Então, a pessoa que está no ministério é aquele que ele, mesmo se ele se acha grande, ele tem que ser o menor. O menor para quê? Porque ele tem nas mãos não um cargo, mas um encargo, para que ele possa estar servindo. E servindo quem? Servindo o corpo de Cristo, servindo a igreja. É para isso que nós fomos levantados. Não para nós termos cargos, simplesmente. Essa institucionalização de cargos, de hierarquia, foi terrível para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque criou-se, por exemplo, cargos de diáconos. Hoje o diácono não quer servir. Depois criou cargo de diácono, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários. Aí criou-se uma hierarquização do serviço, da diaconia, do total serviço, sendo que cada um de nós, independente da função a qual está executando naquele momento, nós fomos chamados para o serviço, para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo. Cada um de nós temos um chamado. Você sabe o que isso quer dizer para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã? É que nós não fomos chamados simplesmente para ocupar cargos, mas nós fomos chamados para servir pessoas. Isso nós fomos chamados. Então as pessoas criaram cargo. Não é agora eu sou apóstolo. O que é apóstolo? Por que não, pastor? Agora eu sou apóstolo. Apóstolo, sei lá, é um pastor com um sentimento grande, maior, um sentimento de grandeza, que quer se transformar um título maior para dizer que é algo maior. E às vezes quando a doença fica muito grave, aí já não é mais apóstolo, aí é bispo não sei o quê, bispo não sei das quantas, e começa a botar nomes das coisas. Oi? Pai apóstolo, o pastor Salmo está dizendo aqui. Para que isso? Para distinguir entre pessoas, sendo que Jesus não nos chamou para nós distinguirmos de nada, mas Ele nos chamou para nós servirmos. Eu coloquei aqui, para você entender melhor, a Bíblia em Efésios, fala de 5 ministérios. Preste atenção nisso, que é importante. Efésios 4, 11, 12, diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres. Então, apóstolos, o que mais? Profeta, evangelista, pastores e mestres. Faz assim com a sua mão. Assim com a sua mão. Vamos imaginar que a nossa mão são 5 ministérios que Deus deixou. É como se fosse a mão de Deus, do próprio Deus. 5 ministérios. O primeiro ministério é o quê? Apóstolo. Apóstolo é o quê? Vamos imaginar que é esse dedão, aqui o apóstolo. Esse dedo aqui. Apóstolo é aquele que é, quem falou? Implantador de igreja. É o quê? Isso, aquele que planta, aquele que escolhe pessoas, aquele que treina pessoas. Este é o apóstolo. O apóstolo, ele tem que estar, como se fosse o dedo, esse dedo, o apóstolo, ele pega, se isso aqui for os 5 ministérios, o apóstolo é o único que consegue, em todos os outros ministérios, se você pegar o seu dedão aqui, ele consegue tocar em todos os outros ministérios. Quantos estão me entendendo? Não dá tempo, às vezes, de falar somente sobre isso, mas eu quero para você somente ter uma ideia disso daqui. Talvez em algum outro dia nós falaremos especificamente sobre isso. Se este aqui é o apóstolo, este aqui é o quê? Esse outro? Profeta. O profeta faz o quê? O profeta aponta. O profeta diz, eis que o Senhor te diz, eis que o Senhor te fala. O profeta traz algo da parte de Deus e faz o quê? E entrega para o povo, aponta para o povo. Então, o profeta é aquele que traz palavras de exortação, palavras de que mais? Exortar, edificar e consolar. 3 coisas que o profeta fala, mas ele tem o dedo, sempre um dedo, ele tem que ter uma mensagem, ele tem que ter uma palavra, ele tem que ter esse apontamento para a vida das pessoas. Você está errado, você não está certo, você precisa mudar de lugar, você precisa mudar de opinião, você precisa de fazer coisas diferentes. Apóstolo e profeta. E o terceiro dedo é o quê? Normalmente quem é normal tem esse dedo do meio, o dedo maior. Outros têm o dedo igual, tem algumas pessoas que têm esse dedo aqui igual. É a minoria. Mas a maioria, esse dedo do meio é o dedo maior dedo. Ou seja, esse dedo está entre tudo, é o centro de todas as outras coisas. É o centro. Então aqui está o evangelista. O evangelista, ele é maior, é aquele que tem um maior alcance. É aquele que vai nos lugares levar a palavra, é aquele que vai ministrar a palavra, é aquele que vai na frente, é aquele que está à frente levando. Depois que o apóstolo vai, funda uma igreja, depois que um profeta vai, faz todo o trabalho espiritual, vem alguém para estar ministrando. É por isso que às vezes nós recebemos aqui na nossa igreja homens de Deus, mulheres de Deus, que traz uma palavra profética, traz uma palavra direcional, traz uma palavra que traz motivação para a igreja. Ou seja, pessoas que estão fazendo o quê? Trazendo a palavra de Deus em lugares longínquos, lugares que nós não vamos. São evangelista, o quê? Que sumiu. Muito obrigado pelo itinerante. Itinerantes, são evangelistas itinerantes, pessoas que não têm lugar fixo. Mas a palavra de Deus não tem lugar fixo, ela vai para um lugar, vai para o outro, importa que ela seja pregada. Então nós temos aqui o quê? O apóstolo, o profeta, o evangelista e aqui? Pastor. Na outra mão minha, na minha mão esquerda, está o quê? Uma aliança. Uma aliança diz o quê? Que um pastor, qual que é o papel do pastor? O pastor, ele é casado com as suas ovelhas, com a sua igreja. O pastor tem o papel, assim como o noivo cuida da igreja, o noivo zela para a igreja, o noivo vai atrás das suas ovelhas, o pastor faz a mesma coisa, porque ele é casado com esta igreja. Ele colocou sobre os seus ombros, Deus colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer o zelo, de fazer o cuidado, de estar próximo, de estar junto, de estar amando, de estar arrebanhando, de estar junto. Esse é o papel do pastor. E este aqui é papel de mestre.
O que é o mestre? É o menor dedinho que nós temos. Você pode chuchar ele no nariz, né? Não é isso? O dedinho, você não vai chuchar o dedão no nariz. É claro que não cabe. Mas você pode fazer o dedinho, porque esse mínimo aqui pode ser chuchado no ouvido. Chuchada é uma palavra que é nascida lá em Goiatuba. Isso tem história, isso tem história. Isso tem história. Ou seja, o mestre é aquele que se coloca no meio de coisas pequenas, é aquele que começa a escrutinar, é aquele que começa a dessecar, é aquele que faz com que coisas pequenas venham se tornar alimentos grandiosos para a população, para a igreja, para o povo. Ou seja, a igreja precisa aquilo que é útil, bastante útil. Então, a mão não pode ficar sem nenhum desses dedos. O evangelho, a obra evangelizadora de Cristo não pode ficar sem nenhuma destas pessoas, e cada um tem a sua função, cada um tem o seu lugar no corpo. Agora, pastor, eu não sou nada disso. Como? Você tem um chamado de alguém, você tem um ministério, não é você se preparar simplesmente fazer um curso teológico, não. E apesar de precisar, às vezes, de fazer um curso teológico, se você quer ser um mestre, se você quer ser alguém capacitado na palavra de Deus, então, mas você pode fazer grandes coisas na obra de Deus. Qual que é a diferença? O que estava vindo na minha mente aqui, meu Deus do céu? Tá bom, vamos lá. Você pode fazer a diferença entre talento, veja só se a gente consegue captar, talento, vocação, dom e ministério. Talento, vocação, dons e ministério. O que é um talento? É o que, pastor? Uma habilidade. O que é talento? Irmãos, o que é talento? Me ajuda, pelo amor de Deus. É uma habilidade, um talento, alguma coisa às vezes natural que você tem, que você faz melhor do que as outras pessoas, com mais facilidade com que outras pessoas têm. Competência, capacidade, capacitação, isso é um talento que você tem. E vocação? Irmão, o que é vocação? Vocacionado, chamado, aonde o seu coração tende a ir? Doutrinado? Inclinado, exatamente, inclinado. Aonde você se inclina? Aonde o seu coração arde? Para onde você se sente melhor? Você se sente mais à vontade? Isso é uma vocação. Você tem um talento, você tem uma inclinação, uma vocação. Agora, preste atenção, se esta vocação sua se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas que vêm do alto, o que Deus vai fazer? Vai estar te acrescentando na sua vida charismas, vai estar colocando na sua vida dons. Aí ele faz o quê para você? Aí você vai ser alguém capacitado com dons. Cada um de nós temos algum dom. Não há nenhum. Se nós formos ver a palavra dos talentos lá e for escrutinar isso aqui, não tem pessoa nenhuma que ficou sem nada. Então, se nós temos tudo isso, e se Deus nos colocou os dons, para que esses dons servem? Para nós ser útil no ministério. Diga comigo, no ministério. Aí o ciclo se fecha. Aí nós vamos ter a vocação, vamos ter o talento, vamos ter os dons e vamos usar isso num ministério. Porque aí nós estaremos capacitados por Deus para ser útil na sua obra. Diga amém. O ministério de Cristo começou com um aval celestial. Foi o próprio Deus quem validou sua missão. Seria insuficiente o reconhecimento das pessoas
sem que fosse reconhecido por quem? Por Deus. Seria sem lógica, sem graça, Jesus ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido por Deus. Da onde era a origem? Lá no batismo, o que acontece quando ele está batizando? Aparece um bocado de teofanias ali, e uma voz que diz que este é o quê? O meu filho amado. O que Deus estava fazendo ali naquele momento ali? Ele estava identificando ali no seu unigênito que era a pessoa responsável, que era a pessoa enviada por ele. Ou seja, Deus era como se Deus estivesse carimbando ali diante de tudo, ali diante das pessoas, aquilo, o que estava escrito na profecia lá de Isaías. Isaías faz assim, a mesma profecia que, como Deus está dizendo aqui, este é o meu filho amado em quem me comprazo, é a profecia que eu fiz questão de colocar aqui para você ler, de Isaías 42:1, diz assim: eis aí o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Oh, aleluia! Ou seja, tudo se cumprindo, Deus avalizando, as pessoas conheciam Isaías, era o profeta mais lido, era o profeta mais falado, mais estudado, Isaías, e agora, publicamente, Deus dizendo assim, está aí. João já tinha falado, eis aí o Cordeiro de Deus, o que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. As pessoas entendiam também isso. As pessoas entendiam que aquele cordeiro era diferente. E agora, depois do batismo, uma voz vem à prova dizendo, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Mais na frente vai dizer, a ele servi. Diz a mesma palavra, e a ele servi. Eu coloquei aqui uma observação, dizendo que nenhum reconhecimento humano supera o divino. Pelo contrário, ainda que haja reconhecimento por parte dos homens, o reconhecimento de Deus habilita-nos para a missão. Existe uma diferença muito grande, que às vezes a gente não... É uma luta tremenda, uma luta terrível, entre ser reconhecido pelos homens e ser reconhecido por Deus. O que nós preferimos? Por onde nós lutamos? Quais são as nossas lutas? Nós lutamos para ser reconhecido por Deus? Ou nós lutamos para ser reconhecido pelos homens? Olha o que diz Mateus, que você conhece. Jesus lá no sermão, ele está dizendo assim, e quando orares, eu gosto muito dessa palavra, preste atenção, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, olha o que Jesus está dizendo, em verdade vos digo que estes já receberam o seu galardão. Ele continua, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. É aqui que eu gosto. Ora ao teu pai que está em secreto. Você não está vendo seu pai. Você não está mostrando para ninguém. Você não está mostrando para os seus vizinhos que você está orando, está descabelado, que está jejuando. Você não está mostrando para ninguém que você está 10 dias sem comer feijoada. Tem gente jejuando até de batom. Tem umas irmãs que jejuam de batom, outras jejuam de Coca-Cola, umas jejuam de não sei de quê. Eu não vou usar mini saia durante 30 dias. Queima, né? Irmãos, eu sinto muito dizer e discordar de algumas, mas não existe esse tipo de jejum. Isso é propósito. Isso não é jejum. E complementando o pensamento, olha por que Jesus está dizendo isso aqui. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Oh, aleluia! Ou seja, a nossa oração no secreto, no justinho, no quietinho,
com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sem querer aparecer, um coração sem querer mostrar para as pessoas que nós estamos lá. Aqui está falando para entrar no seu quarto, não significa que eu tenho que ficar dentro do meu quarto trancado, não. Está falando que o meu propósito, que está no meu coração, ele deve ter que ser um propósito que não ser visto, não ser mostrado. Aquilo que eu tenho no meu coração, não precisa ninguém mostrar para ninguém naquilo que eu estou fazendo. E quando nós fazemos esse propósito, Deus que escuta no secreto, Ele vai fazer o quê? Nos abençoar, recompensar publicamente. Aí sim vai mostrar para os seus amigos, vai mostrar para os seus parentes, vai mostrar para os seus irmãos, vai mostrar para as pessoas que estão do seu lado. Assim, mas parabéns, eu acho que você deve ter orado bastante, porque Deus te recompensou, Deus te abençoou, que bom, parabéns pela sua vitória, parabéns porque Deus ouviu, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aí sim nós poderemos testemunhar que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é o bastante, porque nós recebemos a recompensa a qual nós queríamos. Para frente. Eu acho importante, eu coloquei isso aqui porque eu achei importante. Antes de Jesus dizer aquela palavra de Isaías, Jesus teve que passar por algumas circunstâncias na sua vida. Antes de Jesus bater no peito, pegar alguém e falar assim, a unção está sobre mim, ele teve que passar por alguns testes, algumas provas. Ninguém para contar a sua vitória, ninguém para contar que você foi vitorioso, vitoriosa, ninguém para testemunhar de que Deus ouviu as suas orações. Fica sabendo de uma coisa, nós sempre vamos passar por provas para nós recebermos algo da parte de Deus. Vamos. Seria muito fácil, é igual eu começar a dar para os meus netos brinquedos todos os dias, comprar coisas todos os dias. Compra um carrinho hoje, compra uma roupa amanhã, depois da manhã compra um violão, daqui mais 10 dias compro mais outro brinquedo, daqui 20 dias compro outro brinquedo, daqui um mês eu compro mais outro brinquedo. Quando chegar daqui 6 meses, ó, que você chegar para entregar e vai falar assim, não, vovô, não quero mais não, não precisa não, eu já tenho, não quero isso mais não. Vai fazer cara de nojo, porque ele não precisa daquilo. É como se Deus estivesse dando coisas para nós, e Ele um dia me abençoa, eu estou em pecado. Outro dia Ele me abençoa, eu estou fazendo coisas que não agradam. Outro dia Ele me abençoa, eu estou fora da sua vontade, fora dos seus caminhos. Outro dia Ele me abençoa, vai chegar um momento e falar assim, eu não preciso de Deus. Para que Deus na minha vida? Para que eu quero Deus? Se Ele me abençoa em tudo, da maneira que eu estou, do jeito que eu estou, como eu vivo, não tem problema algum. Então, todas as vezes que nós vamos receber algo de Deus, Deus primeiro nos testa, para saber primeiro se nós precisamos, e para depois saber se às vezes nós merecemos, que nós não merecemos. Ele pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Rapaz, isso é a coisa mais trivial do mundo, perguntar para um cego o que você quer que faz. Não, eu gostaria de tirar a carteira de motorista. Seria uma resposta que o cego poderia dar, né? Eu morro de vontade de andar de carrossel lá na Disney. Mas às vezes Deus nos testa exatamente para fazer isso conosco, para saber aonde está inclinado o nosso coração, para saber qual a real necessidade da nossa alma. Aqui nessa tentação aqui no deserto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado por quem? Pelo Espírito. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, teve o quê? Fome. Talvez se fôssemos eu e você, imagina a situação. Jesus acaba de sair do batismo. Imagina a alegria de Jesus. Jesus era 100% homem. E isso nós temos dificuldade de entender. Não é fácil de entender. Jesus é 100% homem. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Isso não entra na nossa cabeça. Muito fácil. Não entra.
Jesus, ele então, eu imagino ele recebendo de Deus, dizendo: tu és o meu filho amado. Imagina a alegria do coração de Jesus, de receber aquilo diante das pessoas, que ele era o filho amado. E agora não passa, sei lá, poucos momentos, poucos minutos, depois dele receber uma bênção tremenda, eu imagino o Espírito Santo dizendo assim: vem cá comigo, eu tenho um negocinho aqui para você, vamos ali comigo. E Jesus ainda rindo, alegre, e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Aonde nós vamos, Senhor? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aonde nós vamos? Fica tranquilo. E caminhando com Jesus, até colocar Jesus no deserto. E não é no deserto para você receber coisas, não é no deserto para você receber favores, não é no deserto para você receber benefícios. Ele foi colocado, o texto é bem claro, foi colocado no deserto, e foi o quê? Para ser, algum dos textos, não sei se em Marcos que fala que é para ser tentado pelo diabo. Aqui diz que ele foi tentado, mas tem uns que foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O que isso fala conosco? Que não são as circunstâncias da nossa vida que vão dizer o motivo de nós sermos tentados ou não. Adão, preste atenção no raciocínio, Adão tinha um ambiente perfeito, Adão tinha tudo o que ele precisava, Adão tinha todas as coisas disponíveis à sua mão, foi tentado, não resistiu e caiu. Jesus, pelo contrário, tinha tudo contra ele, tudo contrário a ele no deserto, durante 40 dias, em tudo foi tentado e o quê? Venceu. Diga comigo, venceu. Então não são circunstâncias que vão te fazer, não, eu estou fazendo isso, eu vou ser tentado. Não. Tentação é diferente. Tentação é quando o diabo quer tirar alguma coisa de boa, de Deus em você. Quando nós somos tentados, o diabo tenta tirar o que nós temos de melhor de Deus na nossa vida, em nós. Aquilo que é especial. Você não é tentado naquilo que você é forte. Se você não tem problema com adultério, prostituição, você não vai ser tentado nesta área. Se você não tem problema com pegar coisas do alheio, você não vai ser tentado nesta área. Se você não tem problema de mentir, você sempre é uma pessoa que fala a verdade, uma verdade com amor, você não vai ser tentado nesta área. Você só será tentado naquilo que o diabo sabe, aquilo que ele sabe, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando. Então nós só seremos tentados nas áreas mais frágeis da nossa vida. As mais frágeis. Pastor, eu não vou ser tentado nisso. Eu sei, mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Em algum momento da nossa vida nós seremos tentados, ou em alguns momentos da nossa vida nós seremos tentados, naquilo que nós somos mais frágeis em nós. Mas a Bíblia diz que quando é uma provação, e quando é diferente de tentação, a provação Deus quer fazer com que no processo, na dor, na dificuldade, na luta pela qual nós estamos passando, naquele processo, nós vamos sair daquele processo, independente se ele seja doído, dolorido, ruim, nós vamos sair daquele processo melhores com Deus. Nós vamos sair daquele processo em paz com Deus. Nós vamos sair daquele processo fortalecidos por Deus. Quantos entenderam? Digam amém. Vamos mais, para frente. Somente depois de vencer no deserto, Jesus teve autoridade para dizer isso. Lucas 4, é aquilo que nós entendemos. Só depois de fazer Jesus vencer.
é que ele teve autoridade para dizer isso. Olha o que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Para chegar nisso aí, ele passou por quê? 40 dias no deserto, largou amigo, largou família, largou igreja, largou trabalho, largou todas as coisas e ficou 40 dias no deserto. Às vezes nós ficamos sozinhos, solitários nas nossas provações. Às vezes nós nos sentimos doídos. Quando você olha para o lado, olha para o outro, você está só. Às vezes nós nos sentimos, dobramos os nossos joelhos, não ouvimos voz alguma, não ouvimos som algum, não ouvimos movimento algum, não ouvimos balanço algum, não ouvimos milagre algum, não vemos coisa alguma. Nos sentimos solitários e sozinhos, parece que largados e abandonados. Mas mesmo assim, se nós conseguirmos vencer, se nós conseguirmos passar, a Bíblia diz que assim como Jesus venceu no deserto e os anjos vieram para servi-lo, se nós vencermos as nossas provas, as nossas provações e as nossas tentações, os anjos de Deus estarão próximos de nós para nos servirem também, trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo graça sobre a nossa vida. Eu vou comentar rapidamente isso daqui. Primeira provação, primeira tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. A dúvida que o diabo quis trazer aqui na mente de Jesus é: se tu é. Se tu é. Como é que alguém pode ser amado e ficar numa situação como essa? Como é que alguém pode ser amado por Deus e passar por tantas provas, tantas dificuldades, tantas lutas? O que o diabo está tentando trazer na mente de Jesus é exatamente isto aqui. Se tu és o Filho de Deus, ele sabia que o próprio Deus, pouquíssimos tempos atrás, tinha falado para todo mundo que ele era o Filho de Deus, que ele era amado do Pai. E agora Jesus está dizendo, o diabo está dizendo: se tu és, ou seja, dúvida, a mesma dúvida que foi colocada lá no Éden, pelo diabo, lá no coração. Será que Deus disse mesmo isso? Significado espiritual desta provação aqui. Devemos controlar os nossos apetites e paixões por amor a Deus. Se Jesus tivesse concluído aquilo ali, aquele milagre, transformado aquele pão em pedra, ele estaria agindo em benefício próprio, ou seja, usando aquilo que Deus deu para ele em benefício próprio daquele ali. Então Jesus não quis a facilidade, aquela facilidade, e ao mesmo tempo foi alimentado. E Jesus respondeu, usando a palavra de Deus para o diabo, dizendo assim: nem só de pão o quê? Viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. A segunda tentação: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento o templo de todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que o diabo estava querendo provar aqui, Jesus? Uma provação difícil aqui. Primeira coisa que nós temos que entender: o diabo não é dono de nada. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, os mundos e tudo, a sua plenitude, tudo que neles há. Ou seja, o diabo não é dono de coisa alguma, o diabo não tem nada. Ele estava oferecendo alguma coisa que não é dele, que não pertence a ele, a Jesus ali. Às vezes nós entendemos e queremos fazer isso aqui, nós queremos fazer barganha com Deus. O diabo estava querendo aqui simplesmente o quê? Ele estava querendo adoração. Se tu me adorares, tudo será teu. Às vezes nós mudamos esse momento aqui. Deixa eu falar nisso aqui, não vou para trás. O que que Jesus disse aqui para ele? Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito o quê? Adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirá. E ele cita aqui Deuteronômio 10, 20. Próximo e último aqui.
Se tu és a terceira, está invertido em Mateus e Lucas, algumas aqui, mas é a terceira tentação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, para que te guardem. Será que nós podemos exigir prova do amor de Deus? Será que nós podemos? O diabo está aqui tentando dizer aqui para Jesus: se você é amado por Deus, então, já que você está dizendo que é amado por Deus, então prova esse amor de Deus. Lança daqui lá embaixo, vai ser um espetáculo e tanto, porque está escrito, ele ainda cita o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a vosso respeito. Ou seja, mal nenhum vai te acontecer. Será que nós podemos tentar a Deus? Será que nós vamos poder dizer assim: Jesus, é o seguinte, eu sou teu filho, eu moro aqui no 24º andar, a tua palavra está escrito que o Senhor dará a ordem a meu respeito, eu vou pular daqui lá embaixo, porque eu confio no Senhor, sou servo do Senhor, oro, jejuo, faço tudo de bom, e a tua palavra me diz isso, e eu vou pular. Puf. Isso é tentar a Deus, isso é tentação a Deus, isso não cabe, não tem. Deus não se agrada destas tentações a Deus, colocar Ele à prova. Nós não podemos colocar Ele à prova. O amor dEle sacia a nossa vida, o amor dEle é infinito, mas nós não temos que colocar esse amor à prova. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não fizer isso, eu vou largar, vou abandonar, vou para o mundo, não vou ler a Bíblia mais, eu nunca mais prego a tua palavra, você vai ficar sem pregar, você vai ficar sem andar, você vai para o mundão, você vai ficar ruim, você vai ficar lá no pó, e Deus às vezes não vai fazer nada, enquanto você não reconhecer e retornar como filho pródigo, novamente voltar e lembrar da casa do Pai e querer voltar para a casa do Pai. Vamos ficar de pé. Olha para essa figura aqui. Jesus transpôs as barreiras geográficas. Eu acho importante isso aqui também, que Jesus, o tanto como Jesus, ele não se importava com, às vezes, certas coisas. Eu coloquei ali naquele tempo, ali, naquele mapa, eu coloquei aquele mapa para você ver que geograficamente, você está vendo lá em cima, do lado esquerdo, a Fenícia, está lendo lá? Está vendo? Está enxergando? Lá em cima, do lado esquerdo, Fenícia, e mais um pouquinho à direita, Síria. Jesus estava na divisa ali daquela Galileia, e ele estava caminhando, entrando ali naquela área que era a área dos cananeus. Então Jesus, o que o texto está querendo dizer, eu quero colocar para você, que ele não tinha barreiras para ele. Jesus entrou, saiu geograficamente de Israel e entra na terra dos cananeus. Só que a Bíblia fala que ele não queria ser visto e importunado, ele estava cansado. Ele estava totalmente cansado. Aí a Bíblia diz o seguinte: mas ele não conseguiu se esconder ou ficar oculto, como ele gostaria. Nesse mesmo momento, a Bíblia diz que chega uma mulher, Sirofenícia, ou seja, uma mulher daquela região ali, lá de cima, cananeia. Primeira coisa que ela tinha de ruim na época, mulher. Era mulher. Segunda coisa, ela era gentia, não fazia parte do povo. E ela chega para Jesus cansado, Jesus querendo ficar distante do povo. E a Bíblia diz que ela chega e fala para Jesus curar a filha dela, que estava endemoniada. Lança aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus não falou nada, ou seja, me deixa quieto.
Irmão, você acredita que Jesus era homem, 100% homem? Que também ficava irado, tinha hora que ele não tinha paciência, perdia paciência com os apóstolos, perdia paciência com... Ou você acha que ele estava sempre rindo? Ai, que maravilha, vem cá, tirar uma selfie comigo, tá tudo... Não, Jesus era, se ele era 100% homem, ele passava pelas mesmas coisas pelas quais nós passamos. Não significa que a resposta deles são as mesmas nossas, mas ele passava pelas mesmas coisas. Então chega essa mulher, joga, e eu vou encerrar aqui. Joga-se aos pés de Jesus, preste atenção no raciocínio. Uma mulher impura. Aquela mulher, a mulher naquela época era considerada como escravo também. Tanto que se instituiu o tal do dote. O dote era pago a quem? Ao pai da noiva. Por quê? Porque a noiva, a mulher, era mão de obra da casa. Os homens iam para a guerra, as mulheres trabalhavam, era mão de obra. Então quando alguém ia casar, ele ia arrancar da casa do pai a uma mão de obra, um salário, alguém que trabalhava. Então ele tinha que fazer o quê? Dar um dote. Então ele pagava o dote, dizendo para o pai, ó, você vai ficar aqui um tempo, vou te pagar aqui por tantos tempos de serviço dessa mulher aqui. Então a mulher não tinha muito valor. E essa mulher aqui, ela era o quê? Cananeia, preste atenção. Ela chega, se joga aos pés de Jesus. E Jesus, eu imagino que ele está cansado, irritado. E a mulher fala assim, Senhor, cura minha filha, que está endemoniada. E Jesus não fala nada. Ou seja, deixa quieto, me deixa quieto. Os discípulos vendo aquele negócio, quer dar uma ajuda. E fala assim, Jesus, manda essa mulher embora. Toca essa mulher daqui que ela está falando demais, gritando alto demais. E Jesus fica calado. Até que um momento eu imagino que a mulher enche a paciência de Jesus. E eu imagino também que ele estava num ritual, porque ele estava caminhando para Jerusalém, um ritual de purificação. Como sumo sacerdote espiritual que ele era. Eu imagino isso. E Jesus dá uma resposta talvez carnal. Talvez uma resposta que eu e você desse para essa mulher. Ele fala assim para a mulher, ó, você quer saber de uma coisa? Não é bom tirar o pão da casa dos filhos e ficar entregando ele na mão de cachorro. Porque as mulheres e os gentios eram considerados povos inimigos de Israel e eram chamados de cachorro. E Jesus, eu imagino que ele dá essa resposta carnal, entre aspas, não vai me interpretar mal, pelo amor de Deus, natural, uma resposta natural. Ele diz assim, olha, você quer saber de uma coisa? Não é bom eu tirar o pão dos filhos e entregar a qualquer pessoa, a cachorro. Aquela mulher, se fosse eu ajoelhado nos pés de Jesus, e ele falasse isso para mim, eu agarrava nos pés dele, mordia nos pés dele, jogava ele no chão. E tu me respeita, rapaz. Mas aquela mulher poderia ter agido desse jeito. Mas ela pensou, não falou, meditou e respondeu na mesma altura, do mesmo nível, do mesmo jeito que Jesus falou para ela. Jesus talvez quisesse, pela purificação que ele queria, não queria ter contato com aquela mulher. E a mulher falou assim, sim, Senhor, eu sei. Mas até mesmo os cachorrinhos comem, não é do pão. Olha o que aquela mulher disse. Até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Ou seja, ela se humilhou. Jesus tentou humilhar ela se humilhou ainda mais. Por quê? Porque ela queria e sabia que o detentor do milagre estava ali naquele lugar, e ela não poderia perder aquela oportunidade por nada daquele mundo. Ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha. E Jesus olhou para ela e disse que nunca tinha visto uma fé, e disse que foi, curou e sarou a filha dela naquele momento. Ou seja, na minha vida, na sua vida, nós temos, como eu ensinei para vocês aqui, às vezes alguns ministérios que são entregues maiores nas nossas mãos. Temos dons espirituais que Deus nos dá e nos capacita.
Mas se nós não tivermos no nosso coração a chama ardente, uma chama que arde, nenhum desses ministérios vai ser colocado aqui. E Deus não vai conseguir usar de nenhuma maneira a minha vida nem a sua, de jeito nenhum, se o meu coração não for contrito e quebrantado como esta mulher. Uma mulher que se humilhou lá no fundo, lá no pó, lá embaixo. Quantos querem ser usados, homens e mulheres de Deus, serem usados por Deus? Feche os seus olhos. Deus, nesta manhã nós entendemos que a Tua palavra, meu Deus, é quem nos fortifica. Os Teus ensinamentos trazem sobre nós fortalecimento para a nossa alma, Pai. Deus, nós entendemos que o Senhor não era um homem perfeito fisicamente, porque o Teu profeta descreveu que nenhuma beleza nós víamos no Senhor. Deus, a Tua palavra nos diz que um coração quebrantado e contrito agrada ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta terra porque o Senhor um dia, além de nos criar, também transformou a nossa vida, o nosso viver, transformou a nossa maneira de nos conduzir. O Senhor transformou as nossas palavras, as nossas ações, os nossos gestos, a nossa maneira de receber e de enxergar as coisas. Pai, mas nós não queremos nos contentar simplesmente com isso. Nós queremos que, assim como o Senhor tem um ministério, o Senhor teve um ministério aqui nessa terra, o Senhor capacitou também homens e mulheres para fazerem as mesmas coisas que o Senhor fez. Deus, usa-me, usa cada um do Teu povo, usa cada um da Tua igreja, usa cada um com graça, usa cada um com sabedoria, usa cada um com inteligência, usa cada um com braço forte, Deus, mas que a Tua obra seja feita, seja executada, meu Deus, seja desenvolvida. Aquelas pessoas que são necessitadas, carentes, não importa os lugares aos quais nós possamos ir, mas se a Tua unção estiver em nós, se a Tua capacitação estiver em nós, nós estaremos fazendo a Tua obra, estaremos fazendo-a bem feito, assim como o Senhor se agrada, não para a nossa glória, Senhor, com títulos, mas para glorificar o Teu nome, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós Te adoramos, Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus os abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus.